Ações ou renda fixa? Olha, essa é a pergunta que não quer calar na cabeça de muito investidor hoje em dia, né? Com os juros lá em cima, parece que a bolsa perdeu um pouco a graça. Mas será que a história é tão simples assim? Vamos dar uma olhada nos dados para entender o que está acontecendo de verdade. Olha só esse número, 8%. Sabe o que é isso? É a alocação média dos fundos de investimento brasileiros em ações. É o nível mais baixo em 25 anos. Isso mesmo, um quarto de século. É um sinal muito claro de que existe uma aversão ao risco geral no país e é justamente esse sentimento que a gente vai investigar hoje. O que a gente está vendo é praticamente a grande fuga da bolsa. Nessa primeira parte, vamos entender por que tantos investidores estão preferindo a segurança em vez de apostar no potencial de crescimento das ações. E os números mostram o porquê. Se a gente pegar ali do início de 2021 até meados de 2024, o CDI, que é a nossa principal referência da renda fixa, rendeu perto de 55%. Já o Ibovespa, o principal índice de ações, avançou só 17%. A diferença é gritante e, à primeira vista, justifica totalmente essa cautela do investidor. E para onde está indo esse dinheiro todo? Ele está atendendo ao chamado, ao canto da renda fixa. Vamos entender como a segurança e a previsibilidade ficaram tão atraentes nesse cenário que a gente vive. Pensa nisso como duas jornadas bem diferentes. A renda fixa é tipo a poltrona confortável. É previsível, tem baixa volatilidade, é ideal para quem busca mais tranquilidade. Já as ações, bom, elas são a montanha-russa, cheia de sobes e desces, exige estômago forte e uma análise constante. É bem natural que em tempos de incerteza a poltrona pareça muito mais convidativa, né? Mas é aqui que a nossa análise começa a mudar um pouco de figura. A gente precisa olhar para além do índice Ibovespa. Sabe por quê? Porque o mercado de ações é muito mais complexo do que um único índice pode representar. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Será que o desempenho de um índice, que no fundo é só uma cesta com algumas ações, reflete de verdade o potencial de todas as empresas listadas na bolsa? A gestora Ártica Capital resumiu isso de um jeito perfeito em uma de suas cartas. O desempenho da bolsa não é o desempenho do Ibovespa. Essa frase é o ponto de virada da nossa conversa. Existe um universo de oportunidades muito além do que o noticiário mostra todo dia sobre o índice. E isso nos leva ao conceito mais fundamental de todos: as empresas como motores de riqueza. É crucial entender o verdadeiro papel dos negócios na economia para conseguir investir com sabedoria no longo prazo. Então, o que é uma empresa, afinal? Não é só um código na tela. São organismos vivos que geram valor. Elas pegam recursos, capital e trabalho e transformam em produtos, em inovação e, no fim das contas, em prosperidade. A essência delas é essa. E aqui está a tese central para quem investe pensando lá na frente. Historicamente, a capacidade de geração de valor das empresas, que são o motor da economia, tende a superar o custo do dinheiro, que é a taxa de juros da renda fixa. Pensa bem, se não fosse assim, o próprio sistema capitalista nem faria sentido. Mas se as empresas geram valor, por que tanta gente perde dinheiro? A resposta está aqui, no comportamento. Vamos analisar aquele padrão clássico de comprar caro e vender barato, a grande armadilha do investidor. A armadilha funciona em dois passos bem simples. Primeiro, vem a euforia. O mercado está subindo, as notícias são ótimas, e aí todo mundo entra, comprando lá no topo. Depois, vem o pessimismo. O mercado cai, o medo se espalha e o mesmo investidor vende na baixa para limitar as perdas. Só que, na verdade, é aí que ele confirma o prejuízo. E onde a gente está hoje? Esse número aqui nos dá uma boa pista. O múltiplo de preço sobre lucro da Bolsa Brasileira, que é uma medida para ver se as ações estão caras ou baratas, está cerca de 21% abaixo da sua média histórica. Isso é um forte sinal de que o pessimismo está dominando o mercado. Então, o ponto crucial é este. A história dos mercados mostra que momentos de pessimismo extremo, como o que talvez a gente esteja vivendo agora, muitas vezes acabaram se mostrando grandes oportunidades para quem teve a disciplina de investir contra o senso comum. E assim a gente chega na decisão final, que não é sobre qual ativo é melhor, mas sim sobre qual é o objetivo. É a escolha entre buscar conforto e construir patrimônio. Qual é o principal objetivo de quem decide investir? Os objetivos são bem distintos. Se a meta é ter conforto financeiro, com segurança e previsibilidade para planos de curto prazo, a renda fixa é excelente. Mas se o objetivo é a construção de patrimônio, buscando crescimento e um potencial de retorno maior, aí o foco precisa ser no longo prazo, na renda variável.
Resumindo em uma frase, a renda fixa oferece conforto, já a renda variável é a principal estrada para o crescimento real de patrimônio ao longo do tempo. E para fechar, fica a mensagem mais importante de todas. Não existem atalhos. Investir não é sobre tentar acertar a próxima grande virada do mercado. É um processo contínuo de aprendizado, de ter disciplina para seguir o plano e, acima de tudo, ter uma visão bem clara de longo prazo.